Boa noite, pessoal. Essa live é promovida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, com toda a sua diretoria e toda a equipe de funcionários. Agradeço particularmente aí ao Pedro e à Rita Casaro, que sempre estão na nossa retaguarda, nesse momento de home office aí bastante difícil. O CESP tem como objetivo manter os debates promovidos que a gente fez o tempo inteiro, sempre fizemos sobre vários temas, e agradeço muito ao Murilo Pinheiro, nosso presidente, por essa oportunidade. Eu sou a engenheira Silvana Guarnieri, diretora do Sindicato dos Engenheiros, fundadora da Delegacia Sindical do Grande ABC, juntamente com o nosso convidado, Edgar Brandão, né? Nós estamos aqui já pensando e falando em coisas de planejamento e vamos falar sobre as questões dos nossos resíduos sólidos no ABC, as questões de pandemia voltadas a esse assunto. E hoje é com grande prazer que eu convido o nosso amigo engenheiro Edgar Brandão, atual secretário executivo do Consórcio Intermunicipal, e uma pessoa de vida pública muito ativa no nosso ABC, já foi diretor e já foi de várias secretarias municipais de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano, da Infraero também, é uma pessoa que tem uma vida pública memorável e de grande atuação e com responsabilidade, sempre como um engenheiro sempre faz, né? Obrigado, Edgar, por ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra para você poder fazer as suas primeiras considerações. Oi, Silvana. Na realidade, eu que agradeço, né? Eu acho que é uma oportunidade muito grande e, principalmente, que nem você falou, né? Nós iniciamos a Delegacia Regional do Sindicato do Estado de São Paulo no ABC. Eu acho que isso é um fato muito importante, porque até na oportunidade, você lembra bem, era uma dificuldade muito grande, né? Era uma disputa muito com associações, entidades, e olhavam o sindicato de uma outra forma. Na realidade, o sindicato tinha uma mensagem diferente e uma atuação diferente das entidades, né? E a gente participou, tudo, e hoje realmente ela tem uma força muito grande na região. Eu acho que isso que é um destaque. Nem você falou, eu já completei 50 anos de serviço público e troquei muito assim. Então, você vê, muita gente fala, Brandão, você troca muito de cargo. O pessoal acha que não gosta muito de mim, mas não. Para mim é muito importante isso, porque eu consegui ter um conhecimento amplo muito grande, né? Isso me dá tranquilidade para participar de reuniões, inclusive a nível de ministérios, em Brasília. Cargo importante que eu ocupei, você falou agora há pouco, como superintendente regional da Infraero, um cargo importantíssimo, inclusive na época, hoje ainda é também. E agora essa oportunidade do consórcio, que eu acho muito interessante a gente trabalhar mesmo na região metropolitana nossa aqui, específica do Grande ABC, porque não existe mais possibilidade de você não trabalhar nas cidades em consórcio. É fadado ao insucesso. E eu até recebi um convite honroso agora para entregar um grupo de 200 consórcios do Brasil, eles enaltecendo muito. Eu até falo do valor do consórcio, não é porque eu estou lá, porque já tem 30 anos, vai fazer 30 anos, né? Mas é um valor muito grande, ele é muito reconhecido, inclusive até internacional, Silvana. Então, eu acho que tema, se a gente ficasse 12 horas falando aqui, nós íamos ter a vontade aqui para a região, né? O tema que vocês até escolheram como propriedade de resíduo sólido, é um tema, ele é diário para todo mundo, não é só para quem é do ramo de engenharia, é para a pessoa, o morador, a população em geral. E eu até falo, eu já fiz várias participações falando sobre isso, e eu dizia o seguinte, eu formei em 70, em dezembro de 70, vamos fazer 50 anos esse ano também. E duas frases que eu escutei que ficaram marcadas na época. Uma é o seguinte, nós precisamos acabar com os aterros sanitários, 50 anos atrás. E a outra, não podemos deixar sucatear nossas ferrovias. Continuamos com o aterro e acabaram com as ferrovias. Então, eu luto muito por isso, que eu trabalhei na FEPASA também, né? E eu acho que agora muito trabalhando bastante junto à Secretaria do Estado, mobilidade é muito importante, metrô, a CPTM, a linha da Metra, melhorar o que for possível para a região. Você é uma batalhadora muito grande também, e a gente sempre teve muito paralelo, né, de conversa, de reuniões, de participação.
Então, para mim, é uma satisfação muito grande, viu? Eu agradeço imensamente o convite. E outra coisa, eu falei agora há pouco com o Allen também em mensagem, né? Fica no coração da gente, não tem como você... É como se fosse um pai da delegacia, né? Então, e você é a mãe, eu acho. Então, eu acho que é um valor, né? Muito grande. Sim, sim. Agradeço Olha, muito, viu? um abraço Olha, pro Murilo também, né? Um batalhador total, né? De sempre, né? bom, gostaria de estar agradecendo aí aos vários amigos, vários contatos, nossos amigos engenheiros que andaram entrando, e vamos falar agora mais diretamente sobre esse assunto, né? Acho bom a gente recordar, eu fiz parte também, além de fundadora do sindicato, da Delegacia Sindical do ABC, eu fui fundadora também do consórcio intermunicipal há 30 Isso, anos atrás, exato. da questão de resíduos, né? E Exato, como você isso. falou, já nos anos 60, com o engenheiro Antônio Passarelli, se não me engano, foram os primeiros Isso, projetos em Santo André, né? E exato. agora a gente já ainda continuamos com o mesmo aterro em Santo André, já numa fase mais final, quase. Tá. Em outras cidades, nem mais isso nós podemos ter, porque já foram ocupadas todas as áreas, e a gente já está numa fase final mesmo dos aterros, né? Então, é importante essa discussão, porque essa nossa solução, ela é conjunta, sem dúvida, apesar de que podem ser encaminhadas soluções parciais em cada município, mas ela vai sempre permear pela questão do consórcio intermunicipal. O consórcio intermunicipal também fez um plano diretor regional, que eu acho isso muito interessante, porque você consegue coincidir as questões, né? Então, eu gostaria de que você nos atualizasse um pouco sobre esse assunto, o que o consórcio tem feito, quais os encaminhamentos, e aí a gente pode depois voltar a falar mais alguma coisa. Então, Silvana, uma coisa importante a gente tem que registrar, eu falo isso, né? O secretário Marcos Penido, que é o de Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tem uma atuação muito grande na área de resíduos, inclusive na questão de reciclagem, inclusive de meio ambiente. Eu acho que é importantíssimo a gente tratar muito disso, e tem tido muitos encontros, e até com a participação de possibilidade da Caixa Econômica Federal, engenheiros de Brasília. Eu acho que é um tema que ficou muito atual, e realmente a gente precisa ter uma coragem para enfrentar. Eu sempre falo o seguinte, muita gente pode criticar a questão de você fazer alguma incineração. Só que é o seguinte, nós estamos no limite, né? Que nem você falou, Santo André ainda tem um pouquinho confortável, mas o restante... Eu, quando olhei o mapa do Estado, numa apresentação lá da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, eu fiquei até assustado, porque você está perdendo, não tem mais onde você colocar o lixo, né? E você veja aqui na região, a gente chega a quase 1 milhão de toneladas por ano, né? São 942 mil toneladas. O aproveitamento mesmo como reciclagem é muito baixo, ele a nível de região é menos de 4%, isso é muito ruim também. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? A política reversa, ela está aí, nós precisamos melhorar mesmo, e não tem como a gente fugir disso. Eu acho que a gente precisa entrar meio pesado nisso, inclusive eu acho que é uma das coisas que a gente pode conseguir, inclusive de retorno financeiro também. Recentemente, a gente participou pelo consórcio, inclusive até nas audiências públicas, tudo com o pessoal da Lara em Mauá, para a construção da usina de recuperação de energia, que é uma usina para 3 mil toneladas dia e 80 mil megawatts de energia que pode gerar. Ela já foi passada e já está, inclusive, na parte final da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, já passou no Consema, e eu acho que é uma coisa para o futuro. Muita gente fala o seguinte, bom, mas vai queimar, vai poluir. Eu falo o seguinte, acho que nada que se você fizer vai ser pior do que está, impossível, né? Você hoje continua jogando aterro, os veios d'água estão lá, não vão sair disso. Não existe área seca, né? E outra coisa, chove, vai para algum lugar, a água vai para o rio, vai para a rua, vai para todo lugar. Então, eu penso o seguinte, o ótimo é inimigo do bom. Eu acho que a gente deve realmente ter coragem nisso. Outra coisa que a gente fala é o seguinte, a Lara é uma coisa particular, não tem investimento público. Então, até a crítica que você podia falar, você não pode falar crítica ao prefeito, ou consórcio, ou governador. É uma iniciativa particular, eles estão aprovando um processo.
Até a gente já tinha até um convite para comparecer na Alemanha, onde foi os técnicos todos que participaram, é tudo gente muito interessante, muito qualificada. Então, eu acredito que é uma coisa, para o momento, assim que a gente possa pensar. Como não existe investimento público, eu até acho um pouco melhor, porque o duro é você pegar recursos de prefeitura para fazer. Você recentemente até te mandou, a gente acompanha, o caso da CETESB com Diadema, é uma alternativa também, eu acho que a gente... Então, eu acho que a gente tem que... Desculpe, a Sabesp, eu acho que... você vê a Sabesp entrando nisso, muita gente pode achar estranho. Mas, na realidade, tudo em saneamento é uma coisa toda conjunto. Você não pode ser líquido ou se é sólido, de qualquer forma, faz parte do saneamento. E outras iniciativas menores, né, que a gente até falou, a própria Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente falou muito com a gente para a tentativa da gente fazer alguma coisa menor, experimental. Eu até sugeri que fosse entre Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e também pegasse o lixo de Paranapiacaba. Muita gente fala, mãe, você vai fazer aquilo na Mata Atlântica lá, que é de preservação? Por exemplo, é lógico que tem que ser lá. Porque lá é que não pode jogar o lixo em lugar nenhum, né? Você tem a BID, você tem muita coisa no saneamento, né? Então, o consórcio, ele realmente, com essa pandemia, parece que a coisa podia piorar, ao contrário. Ele está participando ativamente de discussões, que nem eu falei para você agora há pouco, né, um convite a participar com 200 consórcios do país. Nós vamos fazer um encontro dos 40 consórcios do Estado de São Paulo e o resíduo sempre vai ser o carro-chefe, como é a saúde no momento. Então, Silvana, eu acho que a gente está mesmo num caminho certo e prestes futuramente a ter alguma coisa. Um assunto que eu já sei que alguém pode até questionar, realmente a questão dos catadores, que eu acho que já nem é esse nome que se deve usar mais, né? São profissionais de reciclagem. A gente até deve mudar o termo, né? E pensar um pouco mais na organização disso, né? A pessoa ser registrada, ter alguma coisa diferente. Hoje você tem, oficialmente, falo em 300, 400 pessoas reciclando oficialmente, de cooperativas. Mas se você pensar no entorno, nas cidades, as pessoas que ficam pegando lixo à noite, com carrinho, aquela coisa toda complicado, você deve chegar em torno de 1.500 pessoas. E com essa crise econômica, pós-pandemia, você pode chegar a quase 3.000 pessoas. Eu acho que isso a gente tem que pensar um pouco nessa parte, inclusive na parte social, de organização. Eu até, num dos eventos agora que teve, inclusive, de Brasília, eu sugeri, para de falar catador. São recicladores. Você precisa pensar um pouco também, nós precisamos acabar um pouco com esses termos jocosos de diminutivo. Não é. São pessoas, inclusive, que podem trazer resultados bons para nós. Precisamos melhorar esse sistema. Sem dúvida. Eu acho isso muito interessante, porque, com certeza, com esse nosso novo processo econômico, a gente vai ter ainda alguma dificuldade. E, como você disse, se já era um grande número, pode aumentar mais, e a gente precisa, na realidade, dar um direcionamento correto, né? As cooperativas existentes hoje no ABC, a gente sabe que andaram caminhando, se qualificando, inclusive tendo uma personalidade jurídica, o que pode vir até a ser contratado por empresas e mesmo pelas prefeituras, né? Então, isso vai dar uma outra dinâmica. E também acredito que a gente precise trabalhar um pouco também nessa questão do direcionamento da política reversa, né? Porque as empresas que a gente tem na região nem sempre colocam materiais que são recicláveis e nem sempre colocam materiais que têm algum valor, tá, econômico para esses catadores. Então, realmente a gente tem uma situação bastante ingrata, e eu acho que a gente poderia pensar melhor também nessa questão da política reserva, dessa política reversa, mas também de uma forma cíclica, né, para que a gente possa cada vez mais melhorar esses quantitativos. Concordo com você nessa questão de que precisamos resolver isso, porque não temos mais aterro, não temos mais o que fazer. É natural que numa área toda ocupada como nós temos aqui, seja necessário mesmo novas tecnologias, tá? Que hoje você tem controle, tem monitoramento, tem como manter de uma forma adequada tecnicamente, né? Vejo que Diadema avançou no sentido
de ter mais uma opção, tá, para essa questão de resíduos. Eu moro em Diadema, então eu falo nossa cidade, né? Mas, lógico, ela tem, assim, ela teve a oportunidade desse grupo trabalhando aqui, junto aí, encabeçado pelo nosso secretário de obras, que é também engenheiro, José Marcelo. Exato. E o prefeito Lauro também teve esse pensamento de ter uma outra opção, porque quando a gente tem uma só, a gente não tem nenhuma. Quando a gente tem duas, pode ser que tenha uma, né? Então, é muito consistente essa procura. Eu acredito que isso também traga uma melhoria de custos para os municípios, né? Enfim, são coisas que estão caminhando e que a gente com certeza pode estar adiante aí juntamente com o consórcio para esse sentido. Mas eu acho interessante você falar também um pouco dessa questão de como que nós estamos com essas questões, por exemplo, plano diretor que nós tivemos, né? Tivemos a instalação de várias áreas comuns aí para se resolver a questão do resíduo de construção civil, né? Que ainda precisa ser encaminhado um pouco mais. Não é só o resíduo urbano, né? A gente tem outras questões também que precisam ser tratadas. Você podia colocar alguma coisa para nós? Então, recentemente até, nós estamos finalizando isso, até interessante, né? Uma contratação até com recursos para a gente fazer realmente chegar atualmente qual é o perfil do nosso destino final, o que é coletado mesmo com qualidade. Nós vamos conseguir, com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, nós estamos em fase final de assinar esse contrato, para a gente ter um perfil mais completo. Inclusive, a parte da construção civil, que ela é muito importante, por isso que a gente está falando até em usinas de reciclagem de menor porte. Você, na realidade, poderia ter, para a construção civil, você não precisaria ter uma grande. Você pode ter várias ao longo das regiões, né? Eu acho que esse plano agora que a gente está pretendendo fazer, porque por exemplo, se você pegar alguns dados que a gente tem aqui, alguns são muito defasados, porque foram contratações antigas, você precisa realmente atualizar isso em muito. Um dado importante que eu acho, na pandemia, o Índice Nacional de Perda, de diminuição do lixo, que na verdade não é ruim, mas de qualquer forma, ele é em torno de 7,5%, né? E aqui na região não ficou tão diferente. Santo André e São Bernardo estão muito próximos disso. Agora, uma coisa que é assim, que eu falei, a gente fala em percentual de aproveitamento dos catadores, inclusive das pessoas que fazem a reciclagem, só que muito é papelão e muito plástico, é muito alto isso, né? O índice é muito alto. Os outros materiais são de menor quantidade, que é o que poderia ter um melhor aproveitamento. Agora, a população precisa ter um treinamento, nós não podemos esquecer disso. Eu aqui em casa faço, mas a gente faz com qualidade, mas é porque eu convivo com isso. Eu, para você ter uma ideia, Silvana, em 1975, eu, o engenheiro Ajan, que você conhece, ele era diretor de serviços urbanos, eu era diretor de transporte na prefeitura, eu cuidava de caminhões, e naquela época os lixos eram coletados naquele sistema Cuca, que parece aqueles concreteiros que vai moendo o lixo, né? E nós até com uma proposta para iniciar uma coisa muito rudimentar de separação, nós fizemos uma contratação do sistema Cuca, que ele, na realidade, era uma pressão que você fazia com o lixo no caminhão, mudou todo o sistema, para que quando ele chegasse no aterro, pudesse ter uma possibilidade de você separar alguma coisa. Isso em 75, né? Eu fiz parte, inclusive, da licitação para a contratação da usina em 78, olha só, uma usina era a terceira do país, foi uma pena que ela foi desativada. Tudo bem, era uma situação um pouco diferente, o composto não era químico, era um composto que a gente falava mais com propriedade física, ele já não tinha tanto aproveitamento, mas era melhor você continuar aterrando um composto já tratado do que você aterrar o lixo ao natura, né? Então isso foi uma pena, que foi um retrocesso. Mas eu acho que agora a gente está no caminho certo de novo. Outra coisa que eu ouvi ontem, inclusive até de uma procuradora de Cubatão, lá você tem o sistema da Terracom também, que está há anos no mesmo sistema. Eles estão pensando também numa modernidade. Não dá mais para você ficar no aterro. O aterro
terminou e não dá mais. Eu acho que essa é uma coisa. Agora, você saber exatamente qual é o teu perfil de cada região, eu acho que isso é muito importante. E a Secretaria vai ajudar muito a gente com esses recursos. Muito importante isso mesmo. E o que você falou, né? Além de toda essa história, de toda a tecnologia que foi alterada ao longo desses 50 anos, vamos falar assim. Exato, isso né? é por aí mesmo, né? Por exemplo, quando eu me formei, era 84, tá? Naquela época eu ainda fui para a Itália para ver os incineradores, para ver como se atuava, como se fazia isso, porque não tínhamos muitas referências aqui, tínhamos que visitar em loco mesmo, né? E hoje a gente tem grandes tecnologias aí à disposição instalado em toda a Europa, nos países também da Oceania, em vários lugares que tecnologia nós temos, tá? E precisa desmistificar um pouco também essa questão de incineração, porque no passado era incineração nua e crua, você colocava lá e queimava e dava no máximo aí 600 graus, 700 graus, que é onde você tem todas essas toxinas, essas questões que são cancerígenas, tá? Hoje você não fala mais nesse tipo de trabalho, né? Você fala em tecnologias acima de 1.200 graus, que na realidade vão ter gaseificações, que vão ser reaproveitadas, que tem um monitoramento muito mais elaborado hoje. Você tem incineradores até pequenos aqui na nossa região instalado, né? Tem aqui em Mauá o Boa Hora também, que é para resíduos hospitalares. Então, você vê que tem tecnologia, tem acompanhamento, a CETESB tem feito um trabalho fantástico no sentido do monitoramento desses índices todos. Então, hoje você tem uma responsabilidade muito maior. Então, eu também estou de acordo que as tecnologias mudaram e que a gente realmente precisa implantar alguma coisa que venha atender não só essa demanda de redução dos resíduos, mas da reciclagem também, porque você precisa tirar o máximo possível do reaproveitamento daquilo que você tem necessidade de reaproveitar, e dar uma função social melhor para os nossos coletores, tá? Esse pessoal que faz a coleta de reciclados realmente merece uma atenção muito maior e a gente precisa trabalhar com eles, porque eles estão aí, eles existem, tá? E não tem como a gente ignorar esse tratamento econômico que a gente precisa voltar a eles também, né? Fora isso, eu gostaria que você colocasse aí também a questão de que a gente tem várias empresas aqui na nossa região que já atuam na questão de atendimento às áreas ambientais e ajudam, inclusive, a fortalecimento desses grupos de catadores de reciclados, né? Exemplo, a Braskem, tem também a Klabin, tem várias aqui da nossa região, né? Mas eu entendo também que eles fazem isso sem pensar um pouco na cadeia deles, né? Eu acho que a gente talvez pudesse pensar no direcionamento para as questões aí que fizessem materiais mais recicláveis ou que fossem realmente entrar nesse processo cíclico que pudesse ter retorno, né? Eu penso o seguinte, nós estamos numa região muito bem qualificada, inclusive com as universidades, viu, Silvana? Uma das coisas que eu fiz no consórcio, o consórcio tem 28 grupos de trabalhos hoje, muito forte. Participação, para você ter uma ideia, em seminário do ano passado, no nosso auditório, passaram 30 mil pessoas. Não é pouco, é bastante gente, tudo técnico, em vários segmentos. A questão do racismo, a violência da mulher, lá é tratada da mesma forma. Né? E o resíduo também, a mobilidade. Então, eu penso que a gente tem que... acho que tem que pensar um pouco que nós temos... E aí, quando nós temos tanta universidade aqui na região, e aí no GT de educação, o que você está tratando? Não, estamos tratando da merenda, da evolução escolar, da creche. Mas isso não precisa nem quase ter reunião, porque é uma coisa que vem ao natural há muitos anos, é uma região muito qualificada. O nosso problema são os cérebros dos alunos das universidades. Nós temos muitas na região, públicas ou privadas, não importa. Então eu criei um grupo técnico, a gente chama os GT, você sabe disso,
de universidades também. Não importa se é público ou privado. Ele está indo muito bem, a gente já fez termos de cooperação. Você não pensaria no passado, embora a gente saia um pouco do resíduo, mas é importante falar, porque também você até citou a Braskem, como é que você pensaria que a universidade, a Mauá Tecnologia, né, o consórcio e a Mercedes-Benz, mas Mercedes-Benz construir respirador que na realidade são UTI imóveis, como é que você pensaria isso no passado? Em hipótese nenhuma. Vai pegar Mercedes-Benz, não tem nada a ver, né? E a gente conseguiu isso, estamos fazendo, eles estão já... Até nós fizemos um entendimento com a Anvisa para poder aprovar, está muito bem. Provavelmente eles vão fazer 400 a 500 respiradores, algumas cidades do interior já estão pedindo também. O nome dele é ambusador, porque ele não é o respirador que ele fica na UTI, ele é para o móvel, é para a unidade móvel. Então, você veja que coisa. Outra coisa, está tendo desenvolvimento, olha aqui, você falou da Braskem com GM para fazer máscara, não teria sentido, né? E você veja bem, com a participação de universidade. E o do consórcio. Muita gente nem entenderia muito disso no passado. Hoje você conseguiu isso. O parque tecnológico é importantíssimo também, ele está todo ligado nessa área tecnológica. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito nisso. E uma outra alternativa, a gente conseguiu desenvolver um aplicativo para a área de saúde, que é o Covidata, para você detectar se você tem sintomas ou não do coronavírus. Com a Universidade Federal, tudo gratuito. Não tem custo nenhum, por causa dos termos de cooperação que a gente desenvolveu. Ontem, que é uma coisa boa também, teve uma apresentação, vai ser da São Judas, nós vamos abrir um outro termo de cooperação, um trabalho de muito qualificado que é uma pós-graduada, das áreas ociosas de industriais e comerciais no grande ABC. Então, eu penso o seguinte, que nem você falou, as universidades nossas estão aí. Eu até falei, logo no início, quando eu cheguei, o reitor, eu procurei, existia aquela coisa política, né, de passado, umas coisas bestas que, para nós, que não tem sentido nenhum, você sabe disso, né? Eu que trabalhei com 23 partidos, para mim não existe essa conversa para mim. Eu até acho uma besteira muito grande. E aí a gente começou a conversar e ele, Brandão, o que você acha? Eu falei, escuta, nós estamos juntos, mas o consórcio está lá para isso, o que você está pensando? Você está numa universidade federal, você forma quantos alunos? 5 mil, 10 mil? E vão para onde? Desculpe falar, mas vai para o Nordeste, vai para o Norte, vai para fora? Nós estamos aqui na região. Então, essa situação é muito importante para nós. E na questão do resíduo, a gente está insistindo com as universidades, nós precisamos ter cadeira específica nas formações. Porque isso foi passando, fica no meio ambiente lá, mas ele fica meio solto. Não, o problema nosso ele é muito grave. E é o que eu falei no início, ele é para qualquer cidade, pode ser formado ou não formado, população de periferia, de bairro nobre, você tem o mesmo problema. O lixo não muda nada. Nós temos um sistema. É o saneamento geral também. Ontem, de Cubatão, na live que me convidaram a participar, da questão de não ter esgoto, não ter água. Escuta, nós estamos numa região que deveria já ter uma qualificação muito melhor. Então, esses temas são muito importantes, são atuais, são recorrentes, são diários, né? Você escolheu muito bem o tema, porque se a gente daqui a 15 dias falar que nós temos novas situações, eu acho que é muito importante. Uma outra coisa importante para falar é o seguinte, eu penso o seguinte, com a pandemia, o consórcio teve que fazer uma alternativa, ele foi o primeiro órgão público do país a entrar em quarentena. Né? Nem estavam falando aí, no dia 16 de manhã, eu já saí do consórcio, já colocando todo mundo para fora, vai todo mundo para casa, home office e quarentena. A gente nem tinha muita ideia ainda. E a gente, vai todo mundo para casa, como é que nós vamos fazer? Eu já participei, só eu, né, de 190 videoconferências desde 16 de março, para você ter uma ideia. Muito grande. Só a Assembleia com os prefeitos já fizemos 22. Isso no passado não existia. Então, nós reciclamos a nossa porta também, e eu acho que a gente está uma atuação muito grande, e por isso que a gente teve uma aproximação com o Estado nessa questão de meio ambiente e de resíduo. Ficou muito legal. Nós temos reuniões quase semanais. Até o Ivan me manda o tempo todo, o Ivan Valder de lá, que olha, vai ter reunião com o secretário participando, convite. É um assunto bastante interessante. E outra coisa que foi boa para nós,
nós conseguimos, com isso, uma coordenação muito grande com as secretarias de saúde, e eu posso falar de cátedra hoje, eu estou quase um médico licenciado, prático infectologista, e eu, Gabriel Maranhão, nós temos uma das melhores situações do Estado, evidentemente do Estado do Brasil também, na situação de um parque disponível. É ruim você ter óbito, lógico, é ruim você ter pessoa em enfermaria, em UTI, é lógico, mas nós temos a preparação, nós estamos muito bem preparados. Então, isso é um orgulho muito grande, o consórcio participou ativamente nisso. A compra de 11 milhões de equipamentos de proteção de EPIs para os funcionários de saúde das prefeituras, uma coisa importantíssima. Então, eu acho que nós temos vários temas para conversar, mas se pode ver que toda a saúde, saneamento, resíduo, meio ambiente, eles estão ligados. Nós não podemos, não escapa disso, porque é todo um sistema conjunto que a gente tem que tratar. Acho também que o sindicato é muito importante, porque o sindicato traz a possibilidade de discussões meio que parece que fica meio de lado. Não, tem que trazer. Inclusive a discussão agora, eu não tenho medo de falar coisa nenhuma. A eleição do CREA, até isso tem que tratar disso também. O conselho nosso precisa ter um pouquinho mais qualificado. Nós ficamos quase meio abandonados no sistema, né? Então, eu realmente luto, você sabe disso, né? Eu fui presidente da associação tantos anos, agora eu pedi para não ser mais, só conselho. Mas nós precisamos das entidades unidas para a parte tecnológica. Nós estamos aqui numa região maravilhosa. Você falou, e outra coisa, eu vou falar o seguinte, os prefeitos estão muito unidos. Não houve nenhuma divergência e nenhuma atitude que fosse tomar conjunta nos 7 municípios. Pode até na Assembleia um ou outro falar, não, melhor assim, melhor... Mas no final todos fecham e é feito realmente uma coisa única. Isso está muito bom para a região. Vamos agradecer o pessoal que está entrando em contato conosco, tem algumas pessoas fazendo alguns questionamentos e também a gente pretende estar respondendo depois também, porque nem tudo vai ser possível dentro da live, até pela quantidade de pessoas que estão entrando. Os nossos amigos engenheiros, os nossos colegas advogados, que também fazem parte dessa área. Mas eu gostaria de voltar a falar uma coisa com você. Nesse processo de pandemia, eu achei muito interessante também que a questão dos resíduos sólidos do serviço de saúde, né? As próprias prefeituras tiveram que tomar também uma atitude mais incisiva, no sentido da segregação desses resíduos na coleta e na destinação, né? Até porque hoje, com essa quantidade de máscara descartável, até no resíduo urbano, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente tem orientado, e eu vejo que o próprio consórcio também andou orientando para que as máscaras que usam na residência serem colocadas no resíduo de forma separada, né? E também vejo que a nossa região é uma das poucas que dá uma destinação adequada aos resíduos sólidos do serviço de saúde, né? Seja através de autoclavagem, seja através da incineração, mas a gente tem um contexto bastante bom e grande. E eu vi uma atuação do consórcio nesse sentido, nessas orientações que são bastante boas e claras. Então, a gente teve, na realidade, por conta dessa situação da saúde, ninguém esperava que fosse acontecer a questão da pandemia, e evidentemente, você veja bem, se você for no hospital verificar, você percebe que no mesmo dia tem profissionais de saúde que trocam 4 vezes os uniformes, os equipamentos da PI, por isso aquela quantidade que a gente falou de 11 milhões, né? Então, isso era importante, porque era uma coisa que você não pensava muito no destino disso. E realmente a região tem uma preocupação muito grande. Outros dados que a gente tem interessantes, que a gente falou meio rápido, eu não gostaria de deixar de registrar. Hoje nós temos na região muitos ecopontos, que isso ajuda muito, né? Porque você sabe que o morador ele não tem aonde deixar o lixo. Muita gente falava que você jogava o lixo próximo dos córregos, na rua, mas normalmente você tinha uma dificuldade muito grande para ter um descarte, principalmente de construção civil, essas coisas todas complicadas. Então, móveis, que é um negócio muito difícil de você se desfazer,
Então, hoje nós temos na região uma quantidade razoável de ecopontos, mais ou menos 50, e uns 500 containers de recebimento de material reciclado. Eu acho que isso ajuda muito. E outra coisa, Santo André, você tem aquela questão da moeda verde, que foi implantada, inclusive na época eu estava na administração, para troca até com produtos de hortifruti, né, que você poder trocar a moeda por comida, eu acho que é importante também, por verduras. Então você tem várias situações. São Caetano fez um contrato com uma empresa de Mauá para que essa parte do reciclado vá diretamente para eles, né? Só que existe uma complexidade, Silvana, você acha que sabe mais até que eu. Do Ministério Público, ele está meio em cima dessa situação, principalmente por causa da logística reversa, de que você não pode estar pagando para quem que deveria estar custeando, né? Você precisa pensar o seguinte, você tem um produto de valor, o munícipe não pode pagar aquilo que ele não deveria pagar. Se você tem uma receita, a receita tem que voltar para o sistema, né? Então, isso é uma coisa que nós temos feito alguns encontros no nosso GT, inclusive com o pessoal do Estado. Agora, esse encontro com os 40 consórcios, até eu estou fazendo uma sugestão, que vai ser um encontro, até eu brinquei com um deles, que vai ser um café virtual, que é um início de entendimento. Nós precisamos nos aproximar muito. Nós temos essa situação aqui, mas, sei lá, Mirassol, Barretos, tem a mesma coisa. E nós precisamos, a prática ela tem que ser principalmente a nível de Estado, né? E a Secretaria tem dado uma força muito grande. Então, acho que tem muita coisa para a gente, não vai deixar de ter problema para resolver sobre isso, né? Resíduos é o que eu falei, ele é eterno. Eu fico na expectativa de que a gente tenha, pelo menos na região, uma das unidades de recuperação de energia, pode ser da Lara ou não, eu não tenho. Outra coisa, Santo André iniciou um processo de PPP para a questão de operação do aterro e também a construção de uma usina de recuperação de energia. E o que eu falei para você, lá na Baixada, a Terracom, que às vezes trazia o lixo até quando não podia trazer aqui para cima. Então, acho que a região tem que pensar um pouco nisso agora. Eu acho que é um futuro. E é o que eu falei, uma preocupação muito grande é aquela frase de sempre, o ótimo é inimigo do bom. Nós não vamos achar a usina perfeita, né? Até porque, às vezes, a tecnologia muda muito, mas nós precisamos ter. Olha, muito bom o seu posicionamento. Realmente, olha, o consórcio foi constituído há 30 anos atrás, né? Com um dos temas prioritários era a questão de resíduos sólidos, dessa implantação de um sistema de destinação final, e em 30 anos isso praticamente pouco evoluiu, pouco foi adiante, até porque houveram soluções particulares e aí se acomodou um pouco, mas é necessário sim. É necessário também atender a questão realmente dos recicladores, tá? Isso não tenha dúvida. Eu acho que a gente precisa sentar junto com a universidade, sentar junto com os próprios catadores também e mostrar esse ciclo que a gente não pode realmente retornar para quem tem da questão da política reversa. São temas que a gente precisa tratar mais a miúde. Eu acho que isso precisa ir adiante, sim. É uma consideração. Como eu faço parte do Conselho da Mulher, sou a atual presidente do Conselho da Mulher de Diadema e tenho visto vários trabalhos nesse sentido também das mulheres quererem ter alguma atividade para poder sair da situação de violência, de ter um emprego, de ter alguma coisa, e acaba correndo para esse lado também da reciclagem, né? Exato. Que vai para algum lugar retirando também aí mais alguma coisa. Então, a gente precisa pensar isso de uma forma conjunta mesmo, colocar isso mais no tema da discussão dessa questão social também. Eu vejo também aqui algumas perguntas que o pessoal fala bastante, a questão de compostagem, né? Por pequenas composteiras nos prédios, por pequenas composteiras nas casas, tá? Realmente isso é tecnologia que hoje existe e depende de quem? Depende do cidadão, depende da consciência do cidadão, né? A gente pode orientar para que isso aconteça, mas isso só vai acontecer de fato quando a pessoa que mora naquele local faça compostagem, queira fazer aquilo. Eu,
por ter morado fora também do país, como você, a gente separa o lixo em 5 latas de lixo, né? Não é uma, não duas. E eu, particularmente, faço a minha reciclagem da parte orgânica e as minhas plantinhas agradecem, tá? Mesmo sem ter uma composteira elétrica, sem nada. Isso, na realidade, é um processo de consciência educativa, né? A gente precisa passar por esse lado também, como você colocou aí, a questão dos GTs, que tem que ter esses encaminhamentos também dentro do tema, né? Eu vejo que evoluímos muito nos últimos 30 anos no sentido de conseguir colocar várias questões no mesmo patamar para que as pessoas pudessem absorver tudo isso. Mas realmente ainda vejo a falta de conscientização da população como um todo. E aí também, talvez, o próprio consórcio possa pensar em fazer algumas agendas mais voltadas para essa questão educacional. Não sei. Eu acho que, então, você tem que separar em duas coisas. Eu acredito que a parte de tecnologia a gente está encaminhando, acho que está bem encaminhada, inclusive por iniciativa privada, não vejo muito problema nisso. Eu acho que o consórcio, ele participa, ele é convidado. Eu, por exemplo, fui convidado a comparecer lá na Lara com a apresentação da coisa, fiquei maravilhado, realmente, um negócio de qualificação. E só que até naquela oportunidade eu já falei, o que a gente precisa? A questão das pessoas que trabalham no sistema, que nós falamos vai aumentar com certeza, isso, não tenha dúvida, nós precisamos ter, primeiro, uma preocupação muito grande com eles, né? E eu acho até que teria que ter uma legislação, já deveria ter até num sistema até de ministério mesmo, agora da economia junto, a pessoa tinha que ter uma qualificação de emprego. Eu acho que deveria ter um termo já, um contrato e um nome realmente, reciclador, eu acho que é um nome importante. Uma das coisas que eu falei. Outra coisa é o seguinte, se você não tiver um treinamento melhor, inclusive para a população, né? Você precisa muito a população saber como vai ser feita a reciclagem, né? Precisa ajudar muito nisso. E, evidentemente, que as coletas, elas precisam ter uma preocupação maior de você poder chegar antes de entrar ou em aterro, ou mesmo numa usina de recuperação de energia, você ter a possibilidade de ter uma reciclagem maior. A política reversa ela é fundamental. Eu acho que isso ainda nós estamos um pouco atrasados a nível de Estado. Acho que precisa pressionar um pouco, inclusive, a Secretaria em relação a isso. Nós precisamos modernizar um pouco rápido. As empresas não estão dando resultado. Eu vejo aqui até resíduos que foram 380 mil lâmpadas no Grande ABC. Então, mas são muito poucas. Só a lâmpada, a pilha. Eu acho que a gente tem que pensar numa coisa maior. Eu até fiz uma brincadeira outro dia. Se você pede um lanche, eu vou falar, a empresa não tem importância, do McDonald's, ela vem numa caixa bem embalada, principalmente agora, na época da pandemia, bem certinho e tal. Eles entregaram aqui, aí eu consumi direitinho e sobrou. A caixa, o que veio. Então é o seguinte, não teria que ter uma logística reversa? O motoboy não vinha aqui retirar a caixa aqui. Brandão, você está ficando louco? Eu falei, não, política reversa é uma coisa infinita, se você pensar. Por isso que nós precisamos ter uma qualificação melhor. Outra coisa que eu vejo muito, e você falou das empresas, inclusive da Braskem. Os materiais que estão sendo feitos para fazer as embalagens de alimento, é importantíssimo isso, né? A diminuição da embalagem é importantíssimo, porque às vezes você recebe coisa, você vê uma caixa monstro, um negocinho pequenininho, cheio de isopor lá dentro. Nós precisamos pensar um pouco em tudo isso. Eu acho que essa é uma situação geral que envolve as empresas, envolve o Estado, né? E o consórcio é uma atuação muito forte em relação a isso. Sem dúvida. Realmente são temas ainda a serem percorridos, ainda a serem bastante discutidos para que a gente possa realmente chegar a uma situação melhor, definitiva, né? Nós aqui estamos falando sobre a questão dos resíduos sólidos no ABC, a questão da pandemia, que também aumentou bastante os nossos... a quantidade de resíduos também, né, pelos descartáveis, pela própria situação das pessoas em casa também, que acabam consumindo mais também. Então, tudo isso é uma questão que a gente vai precisar verificar e dar novos encaminhamentos, né? Ainda bem que esse é um tempo que a gente tem para a gente poder
realmente discutir e buscar novas soluções. Eu acho que é tempo suficiente para que a gente também possa implantar isso, né? Nós já estamos a praticamente 15 minutos do nosso final da nossa live, né? Eu gostaria que você pusesse as suas considerações finais, aí as suas questões todas, para você poder fazer com tranquilidade, para que a gente possa colocar isso de uma forma melhor possível. Então, Silvana, eu acho que a oportunidade foi muito boa, né? É importante pelo consórcio e para a gente que batalha tantos anos na área de engenharia, né? E aqui na região, que nem você falou de Diadema, a minha sede é Santo André, mas eu sempre pensei num conjunto muito grande. E quando foi da criação do consórcio, eu estava na prefeitura junto com o Celso, eu tinha até voltado, eu estava na Infraero, tinha voltado da Infraero, e a gente naquela época já participou, e a questão do resíduo, até para ficar meio esclarecido para a população, escuta, vocês formaram um consórcio para tratar a questão do resíduo, passa 30 anos, ela continua dispersa de cada prefeitura resolvendo o seu, só que é o seguinte, o que complicou de início e depois futuramente, como na empresa de ônibus, para você ter uma ideia, nós temos 230 linhas de ônibus contratadas nos 7 municípios. É muito difícil você tratar, por exemplo, de questões individuais, de você fazer uma passagem única, um cartão, né, único de utilização, não é fácil. E na época, a maior dificuldade que se teve é o seguinte, você tinha vários contratos que eram difíceis de você quebrar. Então, e eram empresas diferentes, não eram a mesma. Se fosse nos 7 municípios a mesma empresa que fizesse a coleta, né, a destinação final, o aterro, até seria fácil isso. Só que hoje, inclusive, tem uma questão que o Ministério Público já entrou e o Tribunal de Contas também, que dizendo o seguinte, a empresa que faz a coleta, ela não pode cuidar do aterro. Quem faz o aterro tem que receber, é uma complexidade muito grande. Você não pode ter uma empresa só numa cadeia única. Ela não pode ela coletar, ela levar, distribuir, aterrar, não pode. Isso o Ministério Público está ficando em cima disso, para acabar com os monopólios, né? Isso, de qualquer forma, acho que vai levar a gente a ter uma inteligência muito grande de você criar os sistemas diferenciados, né? Outra coisa que nem você falou, quer dizer, no exterior nós temos exemplos, nós não vamos iniciar uma coisa. Nós temos, mesmo a questão das usinas de recuperação de energia, tem muitas no mundo inteiro, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente, você já tem grandes experiências e a reciclagem ela continua sendo, tem que partir dentro de casa. Se não tiver, precisa ter qualidade na separação, a população precisa saber disso, isso é muito importante. Viu? Eu estou vendo que está muita gente está entrando e perguntando também, né? A gente não consegue ver não tudo, consegue. Mas eu, por exemplo, a maioria me conhece, né? E outra coisa, o meu e-mail no consórcio não é muito fácil, eu vou deixar, não tem problema, está à disposição, é Edgard com demudo no fim, ponto Brandão, sem o tio, @consórcioabc.sp.gov.br, edgard.brandão@consórcioabc.sp.gov.br, sem problema nenhum, e qualquer questionamento que tiver pode ser feito também no e-mail, que a gente tem condição de responder tudo, tem uma equipe técnica muito bem preparada. Isso é tecnologia, né? A gente, cada um na sua casa, com essa retaguarda que a gente tem hoje também de grandes amigos e dessa disponibilidade, dessa inovação tecnológica que nós temos, né? Isso nos ajuda muito e temos tido vários questionamentos também, e aí a gente passa depois, então o pessoal pode estar colocando, ou também para nós aqui no Sindicato dos Engenheiros, aí no próprio site do sindicato, a gente também pode estar retornando, tá? Já estamos em umas questões aí que eu gostaria de falar com você, por exemplo, a gente na questão de economia solidária, a gente tem visto muita gente retirando sofá velho, móveis antigos, né? Reciclando isso e colocando no mercado de novo, né? Aqui em Diadema a gente tem a Okavango, que é uma instituição também voltada para essa questão, que faz esse serviço aí. O João é quem está comandando isso, e é uma das primeiras, e eu acho muito interessante, porque você acaba
fabricando de novo, né? Porque você aproveita as estruturas de madeira, aproveita as estruturas. Quer dizer, tem gente com muita vontade, tem gente com bastante direcionamento e consciência dessa reciclagem, mas também só isso não adianta. A gente realmente precisa ter alguma coisa mais efetiva, né? Parar de a gente poluir os nossos lençóis freáticos, nós não temos mais área para isso também, né? Na nossa região não temos, então a gente realmente precisa passar por questões tecnológicas, precisamos passar por momentos aí que a gente precise definir realmente qual a tecnologia a ser usada. Recuperação de energia é importantíssimo hoje, isso não se fala sem essa questão, né? Da mesma forma que a gente também não fala de você fazer nenhuma destinação final sem uma reciclagem, né? Então, isso é uma questão constante para nós, vai continuar, temos que melhorar a questão da reciclagem, temos que melhorar a questão da destinação final e temos que melhorar a nossa qualidade de vida, né? Deixando aí o nosso meio ambiente mais adequado, muito melhor, com áreas verdes, com menos poluição, e tudo isso eu acho que vem em encontro dessa nossa realidade que a gente tem no ABC, e que é mais importante, nós temos um parque tecnológico, temos instituições educacionais, temos pessoas capacitadas para isso, e é um momento que eu acho que nós vamos ter que ter uma boa solução. Pode não ser a melhor, como você disse, mas é uma boa solução. Eu acho que várias cabeças pensantes e essa unidade do consórcio vem muito a atender essa nossa demanda, né? De certa forma, a gente precisa mesmo ter essa união, como a nossa classe também acabou tendo no ABC, né? Nas associações dos engenheiros, do sindicato, o que na época, há uns anos atrás, tinha alguns melindres não tem mais. De vaidade. Hoje a gente tem a necessidade de sermos cada vez mais engenheiros, participando mais das questões de inovação do país, né? Com certeza. Edgar, gostaria muito de te agradecer, tá, a sua presença. O Sindicato dos Engenheiros se sentiu muito honrado com a tua presença, com o teu tempo disponível para nós. Foi muito bom a gente poder ter conversado a respeito disso tudo. Eu acho que nós vamos ainda poder fazer outras discussões mais pontuais, mais direcionadas, talvez, e aí sim podemos fazer isso sempre através do sindicato, que sempre, como o Murilo Pinheiro sempre coloca, que é um espaço para que a gente possa apresentar as discussões, que a gente possa apresentar todo esse nosso envolvimento. E o ABC sempre teve, assim, uma grande, como se diz, sempre proporcionou ao nosso Estado grandes momentos de pensamentos da parte ecológica, né? A própria fundação da CETESB, a origem dela é Santo André, né? Pouca gente sabe disso. Aí nos anos 70 ela foi feita dentro de Santo André e depois passou a uma unidade estadual. Então nós já temos assim um histórico disso e a gente poderia estar resgatando sempre isso para que a gente possa chegar a uma solução. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua atuação como pessoa pública, com interesse realmente na cidade e nos cidadãos, né? Estamos aqui para isso. A nossa engenharia, ela precisa voltar a ser aquilo que nós sempre fomos na questão da inovação, na questão do atendimento da nossa comunidade. Se hoje a gente tem aí várias questões da água e esgoto pós-1910, 1910, pós a pandemia que nós tivemos da gripe espanhola, né? Isso. Eu acho que agora a gente também tem aí essa outra questão, que é essa pandemia, e a gente melhorar a questão da salubridade das nossas cidades, através da questão da água, dos resíduos, né, do ar, e vocês, como consórcio, conseguem unificar tudo isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço, Silvana. Fiquei muito feliz da participação e do convite, né? A gente, independente da parte pessoal que a gente tem de relacionamento, como entidade é muito importante, né? Muita gente pensa que o sindicato é só questão trabalhista, de greve, aquela... O pessoal ainda está muito atrasado, não tem nem ideia. A qualificação do sindicato, desde que a gente já formou há 30 anos atrás,
já era outra. Você está pensando em tecnologia, em melhorar, qualificar, e treinamento, é isso que... Outra coisa, a palavra-chave é educação ambiental, ponto. Em casa, na escola, não temos como fugir disso, né? Eu acho que essa é a situação do futuro. E o consórcio, realmente, hoje, eu acho que ele está eu falo o seguinte, a pandemia é uma guerra. Toda a guerra que teve, os países que começaram a não ficar se lamentando muito, passaram para a qualificação. Então, tá ótimo. Perfeito, nós vamos melhorar muito. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigada, muito obrigada mais uma vez ao sindicato pela oportunidade, a você. E nós vamos terminando essa live agora, porque nós estamos no tempo encerrado. Muito obrigada, até mais, um abraço. Obrigado.